Olá! Então, dando continuidade ao curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos, agora vamos conversar um pouco sobre as boas práticas na administração de medicamentos parenterais. Eu sou a enfermeira Graziele Ribeiro Bittencourt, membro do Núcleo de Educação Permanente do Hospital Universitário Gafrengui. Antes da gente começar, vamos refletir um pouco sobre o estudo de Silva em 2014, que ele fala um pouco sobre essa administração das medicações na via parenteral. Primeiro, a via parenteral é prescrita em cerca de 75% dos pacientes internados, sendo 25% como via exclusiva. A endovenosa é utilizada em cerca de 93% dos pacientes. E 60% dos erros com medicações acontecem nessas vias parenterais. Percebam que essa via é a mais utilizada nos ambientes de vários hospitais, e isso não é diferente do que acontece no Hospital Universitário Gafrengui. A gente fica muito próximo desse número de medicações parenterais, nesse 75%. E a gente também vem observando que aquela notificação do Vigiosp também vem sendo muito mais centralizada em medicações nessas vias parenterais, trazendo então a necessidade da gente fazer essa discussão da nossa prática e também pensar nas melhores estratégias de prevenção de danos para os nossos pacientes. Outro item importante é que quando a gente pensa nessas vias parenterais, quando a gente repara essa linha rosa, ela seria na verdade uma via enteral, que é a via oral. Percebam como que esse medicamento, ele ao longo do tempo, ele não chega numa concentração na corrente sanguínea tão alta, porque o medicamento ele é digerido, ele vai passar por todo o trato gastrointestinal, ele passa por toda uma quebra, de forma que a concentração na corrente sanguínea fica um pouco menor. E aí a gente chega na administração das vias parenterais, sendo que as principais aí que tem nesse gráfico é a subcutânea, intramuscular e a intravenosa. Quando a gente observa a intramuscular e a subcutânea, a gente observa que a concentração já fica superior do que a via oral e de modo um pouco mais rápido. E quando a gente observa a intravenosa, como ela já vai direto para a corrente sanguínea, percebam como que a dosagem é muito maior. Só para a gente já começar uma reflexão, se a dosagem é maior, significa que o risco de eventos adversos para os pacientes também é maior com base nessas vias parenterais. Por isso, então, vem a necessidade de reflexão maior dessa prática, do cuidado redobrado da administração nessa via, que é necessário, então, para a gente pensar na nossa qualidade do serviço que é prestado para o nosso paciente. A via parenteral ela é considerada a administração por qualquer via que não seja enteral, sendo que as principais são a intradérmica, subcutânea, intramuscular e intravenosa ou endovenosa. Só para já fazer uma contextualização, hoje endovenosa é mais utilizada do que intravenosa, por conta do risco que se tem da sigla IV de intravenosa ser muito próxima da IM, e daí então a gente hoje utiliza mais EV, que é a questão da endovenosa. Quando a gente pensa na diferença dessas vias de intramuscular, se é subcutânea ou se é intradermal ou intradérmica, a diferença está basicamente em qual tecido que essa medicação ela vai ser inoculada e a partir de qual tecido que a gente precise que essa administração desse medicamento ocorra, muda muito a questão de qual agulha, qual é a técnica, qual é a forma correta de administração, e é isso então que a gente vai começar a discutir agora. A primeira via que a gente vai começar a conversar é a intradérmica, que é aquela via, então, que a administração do medicamento vai direto para a derme do paciente. Para isso, o volume total que a gente pode introduzir nessa via intradérmica é 0,1 ml, sendo que a agulha principal para ser utilizada é 13 por 3,8 ou alguma agulha equivalente. Nesse tipo de via, conforme vocês podem observar aqui nessa imagem, tem a formação de uma pápula. E essa pápula, ao longo do tempo, ela vai sendo foco de leitura, em especial aí, quando a gente fala do PPD, que é a prova tuberculínica, quando a gente fala dos testes de alergia. Então, por isso que o principal foco que a gente vai ter é o cuidado com essa pápula e como que vai ser a formação dessa pápula nesse paciente. Os principais locais de administração dessa via seria a parte superior do tórax,
a região escapular e a face interna do antebraço, que são regiões que a gente consegue cobrir com a roupa, o que é importante, porque como tem a formação dessa pápula, para não causar algum tipo de desconforto no paciente. Os principais cuidados de enfermagem. Primeiro, atentar ao uso de antihistamínicos e anti-inflamatórios, porque pode levar à formação de um hematoma em volta dessa pápula. Segundo, não é necessário a antisepsia, inclusive tem alguns protocolos que falam que não é recomendada, porque quando você realiza essa antisepsia, esse medicamento, essa substância que você inocula no paciente, pode interagir com esse material da antisepsia, por isso que ele não é recomendado hoje também para fazer a realização. Fora que também pode levar a algum tipo de reação inflamatória ou alérgica em volta, que pode levar a um erro de leitura também nesse tipo de via. Outro item importante é a questão de orientação do paciente. A orientação do paciente também vai estar muito voltada para essa questão da pápula. Então, na hora do banho, ele não pode esfregar em cima dessa pápula, ele não pode passar qualquer outro tipo de substância, ele não pode fazer nenhum tipo de compressa em cima, porque isso tudo pode afetar essa questão da leitura da pápula. E aí, então, aproveitando que a gente falou dessa leitura da pápula, a forma correta de fazer essa leitura é medindo especificamente essa pápula e não essa região inflamatória que pode acontecer em volta dela. Isso é um erro comum que acontece principalmente quando a gente pensa na leitura da prova tuberculínica, que às vezes parece que o paciente ele tem um halo muito maior do que a pápula, na verdade, acontece. Então, isso é importante, inclusive, para a gente traçar algumas condutas aí para esse paciente. Aproveitando que eu falei da prova tuberculínica, né, que é o nosso PPD, inclusive que é feito aí no nosso ambulatório, é importante que quem quiser saber mais disso ou precisar saber mais disso, tem um POP, ou seja, um procedimento operacional padrão específico, lá na nossa Wiki HUGG, que tem todos os aspectos. Então, tem como fazer essa prova tuberculínica, como realizar a melhor leitura, qual que é o tempo, o que fazer em caso de riscos para o paciente. Então, também indico essa leitura. Falando especificamente sobre a via subcutânea, essa via é aquela via, então, de inoculação direta no tecido subcutâneo. O máximo de medicação que pode ser colocada nessa via por administração é 1,5 ml, sendo que a agulha, o comprimento dela é de 13 a 20 milímetros, a questão do calibre 6 ou 4, e o bisel dessa agulha é um pouco mais curto. Os locais preferenciais de administração dessa via subcutânea seriam os braços, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, a região abdominal, lembrando que essa região abdominal ela é dividida naqueles 9 quadrantes e próxima à cicatriz umbilical não é indicada. O ideal é que tenha uma distância de pelo menos 5 centímetros dessa administração dessa cicatriz umbilical. A parte da região glútea, né, que aí na imagem aparece como nádega, e também nas coxas, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Outro item importante quando a gente vai falar a respeito desses locais preferenciais, fala também a respeito da angulação da agulha, que aí também é amplamente discutido aí nos protocolos, né? Geralmente ela é feita a 90 graus, e quando a gente fala em pacientes que são um pouco mais magros, ou seja, tem menos tecido subcutâneo, que é o foco do tecido de onde essa medicação vai ser administrada, aí sim você pode utilizar essa angulação de 45. Então, preferencialmente 90, pacientes mais magros pode ser utilizado 45 pela escassez aí do tecido subcutâneo. E aí, quais que são os principais cuidados de enfermagem para o uso dessa medicação? Primeiro, que também não é utilizada a questão da antisepsia com álcool, que também pode interagir aí dependendo com qual substância que você vai inocular aí no paciente. Segundo, não aspirar antes da administração, principalmente de heparina ou equivalentes. Por que isso? A heparina ela tende a formar um hematoma em volta do local da administração quando a gente aspira, ou seja, ela pode levar uma lesão aí no paciente. Por isso que não é recomendada a questão da aspiração. Outro item importante, tem que realizar essa questão da prega subcutânea. Percebam ali na imagem a diferença quando realiza a prega, lembrando que a prega tem que pegar toda essa parte do tecido, não só a parte mais superficial da derme e epiderme do paciente, ela precisa pegar toda essa parte do tecido. E percebam a diferença quando a gente não realiza a prega. Quando a gente não realiza a prega, tem mais chance, inclusive, da gente fazer uma injeção errada muscular. Então, por isso vem então a necessidade de ter essa realização da prega. Isso vem sendo amplamente discutido, inclusive, nos conselhos, mas a prega ela tem que ser realizada.
Realizar rodízio de aplicação. Lembrando que a região subcutânea ela é uma que tem risco de fazer aquela lipodistrofia. O que é isso? É aquela deposição, ou seja, aquela concentração maior do tecido subcutâneo onde a gente aplica, que aí leva àquela formação daquela região um pouco mais endurecida, né? E isso tem mais risco quando a gente aplica várias vezes no mesmo lugar. Daí vem a necessidade de fazer esse rodízio de aplicação no paciente. E atentar nos pacientes que têm distúrbio de coagulação e edema, porque ele tende a formar um hematoma local ali quando você faz essa administração subcutânea. Outra via que a gente também vem utilizando aí, quando a gente fala da questão da via subcutânea, é a administração por hipodermóclise, né? Que ela vem sendo muito utilizada, em especial no nosso hospital, em pacientes em cuidados paliativos, mas ela também pode ser uma estratégia interessante quando a gente pensa no paciente idoso, né, que já teve múltiplas internações, que é um paciente que ele já tem uma veia muito ruim, né, ele já tem um acesso venoso muito ruim, então também pode ser uma estratégia para esses pacientes. Ele é uma via que hoje ela já tem uma compatibilidade com boa parte dos medicamentos. E o interessante, que inclusive eu também vou deixar aqui como material de consulta, que tem um material aí até relativamente novo, que é de 2015, que é um manual específico de hipodermóclise, em que ele já fala quais medicações que podem ser utilizadas e agora quais que também podem ser utilizadas no mesmo acesso, né? Ou seja, na mesma via aí de administração desses medicamentos. Ela é uma via que ela não é recomendada em situações de emergência, porque ela demora um pouco mais no processo de absorção se a gente compara com a via endovenosa. Então, por isso que para emergência ela não é recomendada. Ela tem um volume máximo de, dependendo de cada sítio, sendo que o máximo que pode ser realizado em 24 horas nesse sítio maior seria 1.500 ml por 24 horas. Mas percebam nessa imagem como que esse volume máximo ele altera dependendo do sítio. Então, por exemplo, se o sítio de inserção dessa hipodermóclise for a torácica, o máximo é 250 ml aí em 24 horas. Se for abdominal, o máximo é 1.024. Se for lateral da coxa, o máximo é 1.500 ml nessas 24 horas. Escapular também o máximo é 1.000 ml. E quando você tem a questão do deltoide, máximo também dos 250 ml. Ou seja, quanto maior for a questão da distribuição do tecido subcutâneo, maior vai ser a concentração em que você vai poder utilizar ao longo dessas 24 horas. Aqui ao lado também tem uma figura interessante que tem o passo a passo de realização dessa hipodermóclise. Então percebam que essa hipodermóclise preferencialmente é realizada com scalp. Primeiro ponto é que você precisa preencher esse scalp com soro. Vai realizar a antisepsia, que aí no nosso hospital, padronização é com a questão do álcool a 70%. Fez a introdução do dispositivo, essa introdução, perceba aqui na figura, ó, a angulação é a 45. E aí depois você vai fazer a fixação com o filme transparente específico para punção, que aí sim ele favorece a questão da visualização do acesso. E lembrando da colocação de uma etiqueta de identificação, e essa etiqueta ela não pode cobrir esse sítio de inserção, que é inclusive para facilitar a observação aí, a inspeção diária desse sítio. O período de troca fica em torno de 5 a 7 dias, conforme também estabelecido no nosso procedimento operacional padrão de hipodermóclise aí do hospital. Agora falando um pouquinho da via intramuscular. Essa via intramuscular, como o próprio nome já diz, o acesso a essa via, então, vai ser para a administração muscular dos medicamentos. Dependendo da idade do paciente, pode ser que determinadas vias sejam melhores de utilização, ou seja, determinados locais anatômicos pode ser que seja mais indicado determinados locais do que outros, e dependendo de cada local, também vai variar o volume que pode ser administrado no paciente. Por exemplo, quando a gente observa aqui, ó, o deltoide, ele só pode ser realizado em crianças a partir de 6 anos. E detalhe que crianças de 6 a 14 anos, total do deltoide é 0,5 ml. Adolescente, total do deltoide é 1 ml, igual ao que acontece no adulto. A região ventro-glúteo, que é uma outra opção, ou ventro-glútea, que é uma outra opção aí para os nossos pacientes para administração intramuscular, ela já pode ser realizada a partir de crianças de 3 anos, sendo que de 3 a 6 anos, ideal, 1,5 ml, criança de 6 a 14 anos, 1,5 a 2 ml,
adolescente de 2 a 2,5 ml e adulto 4 ml. Quando a gente tem agora a região dorsoglútea, também pode ser realizada a partir de crianças de 3 anos, sendo que de 3 a 6 anos, volume máximo 1 ml, de 6 a 14 anos, 1,5 a 2 ml, adolescente de 2 a 2,5 ml e adulto, mais uma vez, 4 ml. O vasto lateral ele já pode ser realizado em todas as idades, né? Inclusive é uma região que a gente utiliza pouco, mas é uma das regiões mais seguras para a administração dos medicamentos por via intramuscular. No prematuro, o volume máximo que pode ser administrado nessa região é 0,5 ml, igualzinho no neonato. Lactente já pode ser administrado 1 ml, crianças de 3 a 6 anos, 1,5 ml, 6 a 14 anos, 1,5 ml também, adolescente de 1,5 a 2 ml e adulto 4 ml. Esse estudo aqui também, com essa planilhazinha, ele é amplamente utilizado nos POPs, né? E também está no nosso POP aí de administração intramuscular do hospital. Outro item importante é o local anatômico dessas vias de administração intramuscular, né? Que aí a gente já viu nos nossos cursos de formação, mas aqui a imagem está só para a gente reforçar. Então, mais uma vez, reforçando os locais aqui, ó, músculo deltoide, músculo dorsoglúteo ou dorsoglútea, face anterolateral da coxa e ventroglútea. Detalhe que essa face anterolateral da coxa é aqui onde a gente chamou do vasto lateral, né, que seria esse local aí mais seguro então de administração no paciente. Outra questão importante quando a gente fala dessa via intramuscular vai estar no calibre da agulha, que é mais indicada para a administração. O calibre da agulha também vai depender do local e também vai depender muito do perfil do paciente que a gente está utilizando. A 30x7 é mais indicada para ventroglúteo e para dorsoglúteo, sendo que a característica do paciente são pacientes adultos, homem com peso corpóreo de 60 a 118 e mulher de 60 a 90 kg. 25x7 ela já é indicada para deltoide vasto lateral, pacientes adultos, mulheres com peso superior a 90. No caso, indicam-se agulhas com pelo menos 3,8 centímetros de comprimento, né? Então, reforço aí na questão do 25x7. 25x6 já é indicado para o vasto lateral da coxa, principalmente para crianças, e a avaliação clínica é imprescindível para essa tomada de decisão da melhor agulha indicada. Percebam que, quanto menor o peso do paciente, também acompanha a questão da agulha, tá bom? Então, por isso que vem a necessidade, então, de avaliação dessa questão do peso do paciente, distribuição corpórea do paciente, para saber qual que é a melhor indicação da agulha aí para ele. E agora, quais que são os principais cuidados de enfermagem quando a gente pensa nessa administração intramuscular? Primeiro, avaliar possíveis complicações, como abscessos, necrose, lesões de nervos, dor prolongada e a periostite, que é uma inflamação que se dá em torno aí de onde é feito essa injeção intramuscular. Só que destaque que essas complicações também são contraindicações para a realização de injeção intramuscular. Então, o local, por exemplo, que tem abscesso, tem necrose, o paciente já tem queixa de dor, já tem alguma região inflamatória, também não é indicado a administração intramuscular. Outro item importante é avaliar a necessidade da técnica INZ, né, que a gente no hospital faz muito com aquela medicação Noripurum, né, que é para controle aí de pacientes que têm quadros mais graves de anemia, né, que é a principal indicação aí dessa medicação. Percebam que essa técnica INZ é feita uma retração do tecido do paciente, a agulha é introduzida, é injetado aqui o medicamento que você quer, retirou a agulha e volta o tecido para o lugar, porque a ideia é fazer um fechamento dessa região aqui, ó, onde esse medicamento ficou e evite o extravasamento. Se isso não for feito com o Noripurum, por exemplo, ele extravasa e forma uma região super manchada aqui, ó, na parte da derme. Isso é complicado porque isso geralmente não sai no paciente, tá, gente? Então, o Noripurum, por exemplo, ele só pode ser feito em técnica em Z. E se o paciente realmente tem uma região glútea ali, é importante. Lembrando que essa técnica em Z é mais utilizada na região glútea. Atentar para a necessidade de rodízio de aplicação da droga intramuscular, ocasionando endurecimento do tecido muscular, se não for realizado dessa forma, e favorecendo o aparecimento de abscessos intramusculares. A gente fala muito da necessidade de rodízio quando a gente fala da subcutânea,
Mas esse rodízio também é indicado quando a gente fala da intramuscular, porque também pode levar um endurecimento do tecido intramuscular quando a gente não faz isso, tá? Então, por isso que aqui reforçando a questão da necessidade do rodízio. E agora, o que a gente mais utiliza no hospital, né, que é a questão intravenosa, lembrando que é mais utilizado hoje o endovenoso, né, lembrando da discussão que a gente fez do IV e EV. Os dispositivos periféricos mais utilizados, que a gente aí conhece amplamente, né, no hospital, é o cateter sobre agulha, que é nosso bom e velho Gelco, que aí detalhe que quanto menor o número, maior o calibre, né? Então, só para a gente atentar, então eu tenho 24, 22, 20, 18, 16, 14. E o catéter agulhado, que é o que a gente amplamente aí conhece como nosso bom e velho scalp, né? Que também tem seu tamanho aí, quanto maior, menor, que aí vem do 19, 21, 23, 25, 27, né? Então, lembrando que o scalp, a questão do tamanho sempre ímpar, e o gelco, a questão do tamanho sempre par, né? Que a gente também já falou aí amplamente aí na nossa formação, né? Na nossa formação enquanto profissional. Quando a gente vai fazer a seleção do melhor local anatômico para esse dispositivo periférico, o que é falado na literatura, a gente não faz tanto na prática, mas é importante a gente reforçar isso, até por uma questão de qualidade da assistência que a gente presta nesse paciente. A Anvisa, desde 2017, estipulou lá naquele material, né, de medidas de controle de infecções hospitalares, que a necessidade é de se sempre fazer essa escolha do acesso para dispositivo periférico da região mais distal para a região proximal, ou seja, a primeira escolha são essas veias aqui, ó, da mão, né? Em especial aqui, essas metacarpianas seria de primeira escolha. Se por acaso não conseguir, o paciente tiver uma rede venosa muito complicada, basílica, cefálica, e depois, se por acaso não conseguir, segue ascendendo aí essa questão no paciente. E aí aqui, só para ficar um pouco mais dinâmico, né, só para a gente observar um jogo dos 7 erros que a gente, às vezes, comete ou percebe na prática e também é percebido nessa imagem. Ó, primeiro, identificação da solução. Sempre quando a gente vai fazer uma medicação endovenosa, essa medicação ela é intermitente ou ela é contínua, ou seja, ela vai ficar um tempinho ou vai ficar continuamente aí no paciente, essa solução ela precisa ser identificada. Lembrando que o local correto da identificação dessa solução é sempre do local contrário da identificação da solução. Por exemplo, se o rótulo da solução do soro, que está na parte anterior do soro, a identificação do paciente com qual que é a solução precisa ser colocada na parte posterior do soro, tá? Porque se por acaso alguém tiver alguma dúvida do soro, alguma coisa, as especificações do soro elas estão disponíveis ali para leitura. Lembrando que sempre para fazer esse rótulo tem que ter minimamente 2 dados de identificação do paciente, que aí pode ser o nome do paciente prontuário, que é o que a gente mais usualmente utiliza, mas pode ser o nome do paciente, data de nascimento, ou o nome do paciente, nome da mãe, tá? Mas no mínimo aí de 2 identificadores para colocar no soro. Além desses 2 identificadores, qual exato que é o medicamento que está sendo utilizado, para quanto que foi utilizado o medicamento, ou seja, qual que é a dose do medicamento que foi administrado ali, e também para quanto de solução foi colocado aqui esse determinado medicamento. Outro item importante que a gente quase não coloca, né, que é a identificação do equipo. Datem o equipo, né? Inclusive, essa questão da colocação da data do equipo, ela precisa ser realizada em todas as soluções que a gente coloca, até para entender se precisa ou não trocar o equipo daquele determinado paciente, o prazo correto de troca. Não utilizar aquela canetinha marca-texto, né, para colocar, ou aquele piloto para quadro, né, para escrever direto no equipo. Não fazer isso, porque esse material que tem nessas canetas pode permear aí o equipo, dependendo do tempo, e pode interagir com as soluções, né? Então, o ideal é fazer aquela borboletinha ou com fita, ou com esparadrapo, alguma coisa assim, ou utilizar uma etiqueta para logo abaixo do equipo, tá? Então, por exemplo, aqui o cálice que fica bem na ponta do equipo, então o local correto então de utilização da etiqueta seria logo aqui abaixo do cálice, tá bom? Outro item importante, né, local de acesso. Aqui a gente não sabe se foi a primeira escolha, mas conforme a gente falou no slide anterior, sempre preferida a parte mais distal para a parte proximal.
Tamanho do dispositivo, né? Que aí vem a dificuldade. Aqui eu vou falar até especificamente dos pacientes adultos, porque criança já tem, geralmente a gente já tem a sensibilidade de utilizar os menores, né? Mas o adulto, o tamanho ideal de início é sempre o menor possível para aquele determinado acesso, né? Como assim? Geralmente a gente utiliza para o paciente adulto, na melhor escolha, 22 ou 20, porque às vezes a veia ela tá gritando, é uma veia que é imensa, e a gente vai na afoito e coloca um 18. Só que o 18, ele tem um calibre maior, então ele tem mais chance de flebite, tá, no paciente. Então, por isso que quanto menor, mais seguro para o paciente, tá? Claro que precisa ser considerado qualquer solução que você vai infundir, né? Então, o 22, às vezes, ele não corre tão bem com concentrado de hemácia, por exemplo. Mas o 20 corre bem se for um acesso mais novo, né? Então, por isso que isso precisa ser bem considerado. Fixação, né, gente? Olha como é que essa fixação foi feita nesse paciente, né, gente? A fixação, ela precisa prender totalmente o dispositivo, né? Em especial que precisa deixar fixo totalmente o gelco ali que for ser utilizado. E também precisa prender o polifix, que aliás não tá aí, né? Que é um outro erro aí que a gente vai observar, que é a ausência do multivias, né? Sempre quando a gente for fazer essa introdução do paciente, se não for uma situação de urgência e emergência, multivia tem que estar presente, porque senão depois a gente não pode soltar o equipo e colocar o multivia. O certo é pegar um outro acesso. Sempre quando você tem essa colocação do acesso do paciente, tentar manipular o menos possível essa questão do multivia, tirar e colocar. Também não é indicado tentar desobstruir pelo multivia ou tentar desobstruir direto pelo gelco, não fazer isso, tá? Porque é risco de flebite para esse paciente. E que também está faltando aí a questão de identificação do acesso. Lembrando que essa identificação do acesso minimamente tem que constar qual que é o calibre do dispositivo, a data, carimbo e assinatura de quem fez o acesso, tá bom? Não esquecer disso. E aí agora, aqui só para fazer uma breve apresentação dos principais dispositivos centrais aí que a gente também tem disponíveis no hospital. Tem esse que a gente mais utiliza, né, que é o nosso bom e velho catéter venoso central tunelado, que é aquele que a gente mais observa aí nos nossos pacientes. Mas também tem o central de inserção periférica, porque inclusive se o enfermeiro habilitado, ele pode fazer essa inserção. O pessoal lá da ANEL já tem vários enfermeiros habilitados, a gente vai habilitar aí outros enfermeiros para também utilizar no adulto. E o porta-cat, que também a gente já utiliza em alguns pacientes. Aí a gente também está vindo com um curso de melhor manutenção também do porta-cat, né? Que é o totalmente implantado. E aí, quais que são os principais cuidados de enfermagem, então, pensando nesses acessos venosos nos nossos pacientes? Primeiro, avaliar clinicamente o paciente antes da administração do medicamento, que aí é o que a gente já precisa fazer em toda e qualquer medicação que a gente vai fazer nos nossos pacientes. Segundo, avaliar o dispositivo venoso antes da administração do medicamento. Então, vê se tem algum sinal flogístico, está avermelhado, tem secreção, quando que foi colocado esse dispositivo. Atentar para o período de troca dos dispositivos do equipo, né? Porque cada equipo, por exemplo, equipo de concentrado de hemácia, utilizou daquela vez, tem que tirar. Equipo para nutrição parenteral, também específico, utilizou daquela vez, tem que tirar. Equipe do Propofol, ele é só para ele, utilizou daquela vez, tem que tirar depois de 12 horas. Identificar precocemente sinais de complicações, como flebite ou tromboflebite, né, que aí pode ser mecânica, que geralmente acontece pelo erro do calibre do gelco. Então, quando você utiliza um gelco um pouco maior, a tendência é acontecer essa flebite mecânica, porque esse gelco internamente ele fica balançando ali na veia do paciente e leva uma reação inflamatória. A química, que tem muito a ver com qual medicação que está sendo utilizada ali. Então, por exemplo, se você usa uma medicação irritante que não é indicada para a via periférica, ela começa a agir na parede do vaso e vai levar essa flebite química. Ou biológica, que é quando tem algum equívoco de manuseio ou da antisepsia para aquele determinado dispositivo. Então, por exemplo, pegou o acesso, não passou o álcool a 70, tem alto risco aí de formar essa flebite biológica. Ou utilizou esse acesso de forma inadvertida, ou seja, de forma totalmente contaminada, tem risco dessa flebite biológica, né, que é a contaminação aí por bactérias desse acesso. Septicemia, infiltração, extravasamento, lembrando que tem diferença de infiltração para extravasamento.
A infiltração é quando tem um vazamento de soro para esse tecido que está em volta aí dessa veia do paciente. E o extravasamento é quando tem vazamento de alguma substância irritante, né? Ou seja, aquele medicamento que você colocou e está indo para o paciente, quando ele vaza, ele extravasa. Infiltração é só para soro, tá? Isso é importante porque até o tipo de atendimento, de atenção que você vai fazer para esse paciente é diferente. E aí a questão da embolia gasosa, né, que ela acontece principalmente quando a gente administra a medicação com o equipo não preenchido com soro. Hipervolemia, quando a gente não pensa na questão do volume que está sendo colocado para o nosso paciente, principalmente com gotejamento. Às vezes a gente não conta direitinho ali as gotas, geralmente a gente não faz isso, né, mas tinha que fazer. Não conta certinho as gotas, é quando aquele soro entra demais, o paciente vai ter mais volume do que ele precisa em um tempo muito rápido, né, e aí ele vai fazer essa hipervolemia. E como consequência ele pode ter esse edema pulmonar, né, que é quando esse líquido aí ele acaba indo para a parte pulmonar do paciente. E aí os principais cuidados de enfermagem, né? Primeira questão, não é recomendada a coleta de sangue para exames laboratoriais através do catéter. Isso principalmente falando dos catéteres periféricos, né? Ou seja, o paciente está com acesso ali, está com gelco, ou está com scalp que é só utilizado para aquela medicação e depois você tem que tirar. Não é indicado fazer coleta nesse tipo de acesso, né? O catéter profundo, aquele tunelado, também não é indicado, né? Que inclusive esse da imagem não é indicado também fazer isso. Mas pode ser que para outros catéteres profundos, né? Conforme a gente vai ver num curso mais à frente, a gente até pode utilizar, mas isso é específico para aquele catéter tunelado ou para o catéter periférico, né? Que ele já está sendo utilizado para administração de medicamento. Aí não é utilizado. Não desobstruir o catéter ou ir tentar aspirar coágulo. Não faça isso, né? Por mais que seu paciente tenha a rede venosa mais difícil, quando a gente faz isso, a gente corre risco de ou empurrar esse coágulo e aí vai virar um êmbolo, o paciente pode ter quadros graves por causa disso. Ou ainda você corre o risco de contaminar e vem aquela questão da flebite biológica aí para esse paciente. Proteger o catéter durante o banho para não molhar. Isso a gente faz bem aí no hospital, né? Vai utilizar aquele plástico para proteger esse acesso e o polifix. Lavar as mãos antes e após a inserção e a manutenção de catéteres, né? Que a gente também fala isso amplamente aí. Nos catéteres semi-implantáveis, após a infusão de medicamentos ou sangue, o catéter deve ser lavado com soro fisiológico. Pode-se usar heparina na luz do catéter. Destaque essa questão de heparina não é utilizada para esse catéter tunelado, que é aquele catéter profundo, né, que a gente vê mais aí no hospital, e nem é indicado para quando você tem um catéter periférico. Mas a questão da lavagem com soro, para todos eles, tá? Lembrando que o periférico, 5 ml só de soro, profundo, 10 ml, profundo tunelado que a gente está falando, tá? Por que eu estou reforçando isso aqui? Às vezes a gente utiliza 10 ml para o periférico, é um paciente às vezes já tem edema, né? O paciente com paciente renal. Então a gente tem que começar a ter mais cuidado, ou permanecer o cuidado para quem já tem isso, também com o volume de soro que a gente coloca. E atenção para as coberturas dos catéteres, né? Que aí vem a questão aqui mais importante desse slide. Quando você tem o catéter sendo coberto por esse tipo de filme transparente, ele fica mais fácil de você fazer a visualização do catéter. Esse filme transparente, embora a gente utilize muito mais para acesso profundo daquele tunelado, a gente também pode utilizar para o acesso periférico. E ele favorece a questão da visualização do catéter. Então, esse catéter pode ficar um pouco mais, porque você está vendo a questão da obstrução ali. Se por acaso não tem filme, ou enfim, o setor está sendo priorizado mais para o catéter profundo, aí sim vem a questão da necessidade de utilização da gaze com algum adesivado por fora, que é microporoso, ou vai utilizar o esparadrapo. Lembrando que nos dois casos, datar, e aqui a data a gente já sabe que é a data de realização desse curativo, e não esquecer também de assinar embaixo. Lembrando que essa colocação aqui, da gaze com microporoso, também é indicação para o catéter periférico, tá? Porque reduz o risco daquela flebite biológica lá que a gente falou. Outros cuidados de enfermagem importantes são que para catéteres de longa permanência semi-implantáveis, o curativo deve ser feito diário até a cicatrização da pele. Após a cicatrização do túnel, não é necessário curativo. Quando é colocado aquele acesso venoso profundo no paciente, primeiro o curativo tende a sair sangue, né, naquele curativo. Então, nas primeiras 24 horas, fica com gaze e fica com adesivado por fora, que aí geralmente ou é o micropore ou é o esparadrapo.
Só que depois disso, parou de sair aquele sangue ali, aí sim, no dia seguinte, vai fazer o curativinho e vai botar o filme transparente no paciente. E para catéteres de longa permanência totalmente implantáveis, o curativo não precisa ser feito enquanto o catéter não está sendo usado. E após a infusão do medicamento, o catéter deve ser lavado com soro fisiológico antes da retirada da agulha. Né? Mesmo cuidado com soro é feito em todos os catéteres aí. E aqui destaque para o período de troca e catéteres, de catéteres e também dos dispositivos. Vocês vão perceber que a partir do iniciozinho de março, esse impresso vai estar presente em todas as enfermarias, né? Esse impresso ele tem com todos os materiais aí que vocês vão achar o gelco, vão achar o scalp, vão achar os catéteres implantados totalmente ou semi-implantado, equipo, e aqui também tem as trocas, né? A frequência de troca para cada um deles, né? Destaque que isso precisa ser rigoroso, né? Lembrando que quando você não respeita esses períodos de troca, tendência de levar algum tipo de contaminação para esse paciente, tá? Então, por isso que a gente vai deixar isso disponível em todas as enfermarias. Destaque também que esse material ele foi retirado de um protocolo que já tem lá na Wiki HUGG, que é o protocolo de medidas de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea, tá? Que também está disponível na Wiki, quem quiser ler na íntegra. Mas esse resumão aí vai estar nas enfermarias a partir dos próximos dias. E aí, então, para a gente finalizar, né, só alguns pontos importantes. Atenção às principais boas práticas na administração de medicação parenteral. Então, primeiro, medicação correta e forma correta e dosagem escolhidas, né? Segundo, a dose tem que ser calculada especificamente para aquele determinado paciente. Terceiro, medicamento preparado corretamente usando o volume correto do diluente compatível. Isso aqui é importante. Se a medicação já tem um determinado diluente, a gente até fala disso em uma outra aula que tem aqui no canal, né, que é aquela parte de tópicos especiais, mas se ela tem um determinado componente, ela tem um determinado diluente, ele que vai ser utilizado para fazer a diluição daquela droga. Exemplo, o omeprazol tem um diluente específico, né, na maioria das marcas aí que a gente utiliza no hospital. Não fazer ajuste porque a tendência é alterar o pH e a apresentação do medicamento e alterar também a ação dele no paciente. Seringas e recipientes de infusão de drogas foram rotulados corretamente, então sempre rotular, né? Sempre colocar o rótulo. Tá indo lá no paciente, não custa nada colocar lá com a fitinha crepe, o que é soro, o que é cada medicação. De uma medicação para outra, sempre fazer a utilização do soro, para que essas medicações elas não comecem a interagir e aí dá uma outra substância ali que você vai estar inoculando no paciente que você não tem certeza do que é. Atenção também se a técnica asséptica foi seguida aí no preparo e administração desse medicamento ou ainda para pegar esse acesso periférico aí desse paciente. Atenção para prescrição, identificação e alergia do paciente, se foram verificados novamente. A gente tem uma aula aqui específica só de prescrição de medicamentos, né? Atenção também para essa aula. Atenção também para os 9 centros da medicação, que já foi abordado em mais de uma aula até aqui no canal. Inclusive, tem determinadas pesquisas hoje que já trazem até 12 certos da medicação, né? Então, assim, atenção. O básico é ter muita atenção no passo a passo. A gente tem uma meta de iniciar a questão que a gente hoje já tem, mas vai começar isso um pouco mais forte, que é de dupla checagem da administração da medicação. Hoje, quando vocês fazem a medicação e depois o enfermeiro no final ele avalia todas as prescrições, não deixa de ser uma forma de dupla checagem. Mas a ideia é, antes da administração, 2 pessoas checarem se aquelas medicações estão corretas, tá? Então seria como se fosse um trabalho em dupla aí ao longo dos setores, né? E a administração verificada novamente, que é quando a gente fala dessa questão da checagem. Lembrando que depois de administrado, o enfermeiro no final do plantão ele checa já todas as prescrições. Então, de alguma forma, a gente já tem isso. Mas a ideia é fazer isso pré também, né? Ou seja, antes da administração, a gente também ter essa cautela aí nos pacientes. E documentação, né, gente? Não esquecer de quando for checar cada medicação em cada horário, além de fazer aquele check, importante também carimbar em cada horário, tá? A gente não tem muito essa prática aí no Gafre. Mas o ideal é carimbar em cada horário, é o que o Corém pede, carimbar em cada horário, rubricar em cima de cada horário. Final do plantão, enfermeiro que fez aquela visualização, carimba no final da prescrição
e também assina no final dessa prescrição. Ele assina tanto a questão do aprazamento, que já teve uma aula aqui específica falando disso, como ele também assina o processo de verificação aí também dessa prescrição, tá? Isso é importante. E aí essas foram algumas referências aqui utilizadas, alguns materiais. Eu vou até deixar aqui também no canal como consulta. Muito obrigada, lembrando que eu fico lá na Educação Permanente, o ramal é 5025. Em caso de dúvidas, também podem mandar e-mail. Muito obrigada e bons estudos!